O mal está contido no bem, e o bem está contido no mal. O mal não é um poder como muitos dizem, o poder do mal. O mal nada mais é do que uma distorção do bem aplicada erroneamente e desastrosamente por consciências atrasadas e enfermas, devido à sua imperícia, imprudência e ignorância de seus efeitos colaterais. O bem, este sim, é um poder, e a bondade, a caridade, o perdão, a generosidade, a empatia e a solidariedade e tudo que este poder reverbera são suas forças de manifestação. O mal é um regulador evolutivo que, através do sofrimento infligido e colhido, promove as condições necessárias para que a consciência alcance a sua evolução, para que ela não atinja este status quo de maneira relampagueante, sem usufruir das etapas necessárias para a sua lapidação. Se o mal não existisse, a nossa consciência ficaria submersa em um estado de estagnação evolutiva. O difícil é conviver com as implicações intrínsecas que esta distorção do bem nos inflige. Então, aonde reside a culpa dos maus? Na verdade, não existe culpa na aplicação do mal por consciências atrasadas e enfermas sob o ponto de vista da espiritualidade, pois estas consciências só manifestam a sua incapacidade de aplicá-lo corretamente, perfeitamente, como faz a espiritualidade. E também não existe castigo ou qualquer tipo de punição, apenas o retorno equivalente das energias. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, pois acontece que a espiritualidade vinculou o mal e o bem ao retorno das energias, e é ela quem baterá o martelo, promovendo sofrimento ou alegria, que são apenas para a espiritualidade ferramentas de lapidação. Não há culpa e nem meritocracia do ponto de vista espiritual, uma vez que todo este aparente caos existencial em que estamos inseridos já foi previsto pela espiritualidade. O bem também tem as suas limitações aplicativas, ou seja, não conseguimos ajudar a todo mundo que queremos ao mesmo tempo. Esta antítese homeostática, que são a configuração entre o bem e o mal em nosso mundo, serve para que a consciência evolua no tempo certo e no ritmo estabelecido pela espiritualidade. Os conceitos de castigo, meritocracia ou punição são entendidos com muito mais profundidade e transcendência pela espiritualidade. Veja que quando a espiritualidade promove uma explosão de uma estrela que, por sua vez, atinge um planeta habitado, promovendo a sua incineração instantânea e desencadeando um evento de extinção em massa dos seres que lá habitavam, parece um crime hediondo, mas não é. Por quê? Por causa da finalidade elevada e perfeita que este, entre aspas, mal foi praticado. E quanto mais a consciência evolui, mais ela refina
o mal que ela pratica, até o ponto do mal que ela promove se transforme em um bem, aprimorando ainda mais a manifestação dos sentimentos elevados. Meus amigos, se vocês gostaram deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal. A seção de comentários está logo abaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.